Fala galera, Diego chegando aqui no MMA na Veia, parceria de Estúdio Rino para falar sobre a divisão peso leve do UFC, porque temos que saber aí quem será o próximo oponente do campeão Islam Makhachev. Muitas especulações, não se sabe exatamente o destino de muitos lutadores a partir do momento que há um impasse no próximo desafiante ao título da divisão peso leve. Já convido a todos a se inscrever aqui no canal, já deixar o like no vídeo, dar essa moral aqui pro MMA na Veia. E a gente seguir aqui o nosso trabalho falando muito de UFC. Bom, divisão peso leve do UFC, sempre falo, uma das divisões mais concorridas da organização, que tem mais talentos da divisão. Sempre é até difícil ter, parece assim, poderia ter mais de uma divisão peso leve, de tantos atletas capazes e competentes de disputar o título, né? Tem muita qualidade nessa divisão. E estava eu aqui tentando montar esse quebra-cabeça, afinal existe ainda uma indefinição com relação ao próximo desafiante ao cinturão da divisão peso leve. O Islam Makhachev, como tudo sabe, iria enfrentar Arman Tsarukyan, que teve um problema, saiu da luta. Renato Moicano entrou no lugar do Arman em cima da hora e acabou sendo finalizado no primeiro round há cerca de um mês. Pois, logo após essa luta, o Dana White disse que o Arman Tsarukyan não terá a oportunidade de fazer a luta de imediato. Ele terá que ter um outro desafio antes de lutar contra Islam Makhachev. Então aí abriu uma brecha gigantesca sobre o futuro desafiante dessa divisão. Será que pode ser o Charles do Brook? Será que vai vir outro lutador aí de alguma outra divisão? Ou será que o Islam vai subir de divisão para enfrentar talvez o campeão aí da divisão dos meio médios ou do peso médio? Então aí ficou muitas questões em aberto. Bom, montando esse quebra-cabeça. Primeiro ponto, descartado, Arman Tsarukyan já está com luta marcada, vai enfrentar incrivelmente um cara que vem com um cartel dentro do UFC de 2 vitórias e 4 derrotas e ainda está em 7º lugar num ranking, como eu falei, de uma divisão tão disputada como é o UFC. Arman Tsarukyan, número 1, vai enfrentar Michael Chandler, número 7, no dia 12 de abril no UFC 304. Já está confirmada essa luta, portanto, Arman Tsarukyan não será o próximo desafiante. No dia 8 de março, o UFC 313, teremos Dustin Gaethje, número 3 da divisão, contra Dan Hooker, número 6. Então, são 2 lutadores que estão ali perto do campeão, no ranking, pelo menos, né? Tendo em vista que, distante até pela trajetória, o Dustin Gaethje vem de um nocaute sofrido para o Max Holloway, brutal, e, de certo modo, ele não teria como ser alçado a ser o próximo desafiante. Então, faz total sentido essa luta. Número 3, Dustin Gaethje contra Dan Hooker. Número 6, Dan Hooker, que vem aí de 4 vitórias consecutivas no UFC 313. Bom, aí ficam alguns nomes com essa possibilidade de ser desafiante. Charles do Brooks, Max Holloway, que agora afirmou que vai subir definitivamente para a divisão peso leve, e os nomes que são os campeões de outras divisões. Ilia Topuria na divisão peso-pena, podendo subir. Será que o Islam vai subir de divisão para tentar o seu segundo cinturão? Vejo desses cenários o mais provável e com grande chance de acontecer a subida de Ilia Topuria do peso-pena para o peso leve para enfrentar o campeão. E digo por quê? Porque o Islam Makhachev não está considerando enfrentar o campeão da divisão dos meio-médios, Belal Muhammad. E isso faz com que ele tivesse que pular 2 divisões. Então, o que fica totalmente inviável, né? Ele está cogitando lutar na divisão peso-médio contra o vencedor de Dricus du Plessis contra Sean Strickland. É um cenário bem complicado, até porque tem ali o Khamzat Chimaev voando e chutando a porta e perto de ser o próximo desafiante. Então, a grande tendência é que o Islam fique na divisão peso-leve e receba o campeão da divisão de baixo, Ilia Topuria, que quer muito fazer essa luta. E seria, sem sombra de dúvidas, uma grande luta. Mas e aí, como é que o UFC faria com Charles do Brooks? Processo bem simples e eu acho que é uma grande tendência. Como eu falei, para mim, teremos Islam Makhachev contra Ilia Topuria, e aí Charles do Brooks enfrentaria Max Holloway. E como prêmio, já que o Charles do Brooks vem de vitória e teria garantido ali o title shot com aquela vitória que teve na sua luta mais recente contra o próprio Michael Chandler, dariam como um prêmio de consolação um duelo contra um cara popular e extremamente duro, que é o Max Holloway,
pelo cinturão BMF, que a gente sabe que não tem grande valor, mas é um cinturão que daria um certo prestígio a mais para o nosso campeão Charles do Bronx. Bom, galera, mais ou menos esse é o desenho que eu faço aqui, esse é o quebra-cabeça que eu tento montar. Islam Makhachev defendendo o título contra Ilia Topuria, que sobe, e, por sinal, já se especula Alexander Volkanovski enfrentando Diego Lopes pelo cinturão interino da divisão de baixo. Charles do Bronx contra Max Holloway pelo título BMF. Dustin Gaethje contra Dan Hooker no UFC 313 já confirmado. E Arman Tsakurian contra Michael Chandler no UFC 314 também já confirmado. Fico por aqui, tamo junto, os...